Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo. Vídeo este de mensagem bíblica. Vamos aumentar o nosso conhecimento, tá bom? A nossa estrutura na palavra de Deus. Detalhe, terminamos a série Isaías 6 e agora vamos começar a nossa série de Zacarias 4. Vamos aprender aí versículo por versículo e aumentar o nosso entendimento aos pouquinhos, tá bom? É um texto até que, principalmente o versículo 6, ele é muito mal interpretado, tá bom? Aquele versículo é nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que significa? Porque muitas pessoas hoje, por que eu falei que é uma aplicação errada? Porque muitas pessoas hoje pegam o versículo nem por força, nem por violência, para dizer que não podemos forçar nada, não podemos forçar ninguém. Às vezes o versículo ele é aplicado para evangelização, não é? Quando estão falando de Jesus e está percebendo ali que a pessoa não quer ouvir falar de Jesus, não quer se entregar a Jesus, aí já cita logo, ó, não, a Bíblia diz que é nem por força, nem por violência. Ou às vezes quando o pai, a mãe, às vezes está no pé do filho, né, para que ele vá para a igreja, para que ele siga os caminhos do Senhor, aí de repente alguém cita, ó, na Bíblia está escrito que não é nem por força, nem por violência. Aí faz o pai e a mãe deixar o filho crescer da maneira que quer, até porque não é nem por força, nem por violência. E não é isso que as Escrituras querem dizer. Não é isso que esse texto quer dizer quando ele fala nem por força, nem por violência. Nós iremos descobrir hoje. Amém? Bora pra cima. Agradeço a você, novo inscrito aí no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Isso ajuda o canal a crescer. O meu propósito com esse canal não é se tornar famoso aqui. O meu propósito nesse canal é justamente tirar o máximo de irmãos da estagnação espiritual, colocando eles em um caminho de nível em nível, fazendo eles crescerem na palavra, nos louvores, reflexões, tá bom? E aumentar também o entendimento na Bíblia, fazer eles lerem mais a Bíblia, louvor, frase, reflexão. Louvor, frase, reflexão. Louvor, frase e mensagem bíblica, tá bom? Então você que tem uma grande dificuldade de ler a Bíblia toda, você que tem uma grande dificuldade de crescer e se desenvolver espiritualmente, você está no canal certo. Me comunique, eu vou te colocar em um grupo que tem 92 pessoas, tá bom? Estão crescendo diariamente, estão se desenvolvendo diariamente. Inclusive, os vídeos que eu faço aqui é justamente também por causa delas, porque eu tenho que ter conteúdo para passar, não é? Não pode ter mensagem repetida, não pode ter frase repetida. Então a gente está crescendo de nível em nível, com mensagens diferentes, louvores diferentes, frases de reflexão diferentes, tá bom? Uma das maneiras mais simples de você medir o quanto uma pessoa ela é cheia de Deus é só você avaliar o repertório de hinos que ela tem, de frases que ela tem e de mensagens bíblicas que ela tem. Essa é uma das melhores maneiras, mais simples, de avaliar o quanto uma pessoa ela é cheia de Deus. Porque quando uma pessoa ela tem um repertório vasto, significa que ela se dedicou muito para ter aquele repertório. Amém? Vamos lá. Vou estar apresentando este livro aqui hoje, ó. A graça bate à sua porta. Abra o seu coração e receba o amor de Deus. É do Max Lucado, tá? A graça de Deus aqui e agora. Como explicar a graça? Por mais que se esforçassem, nem os maiores heróis da fé ou os mais conceituados estudiosos da religião conseguiram essa façanha. Ela sempre esteve além de qualquer conceituação e, ao mesmo tempo, ao alcance de todos. É isso que fascina Max Lucado,
Por isso, ele volta ao tema nesta belíssima obra, baseada nas reflexões que encantaram os leitores no sucesso Graça, considerado pelo próprio autor um de seus livros mais importantes. Nas mensagens inspiradoras e nas páginas luxuosas de A Graça Bate à Sua Porta, o premiado escritor, que já vendeu mais de 100 milhões de exemplares em todo o mundo, mostra como a graça é a maior expressão do amor de Deus, oferecido a todos, em todo lugar, em todo o momento. Amém? Irmão Clepson, quero comprar R$60. Você dá esse livro com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu de graça na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo, um livro comprado, passagem de ida e volta, estaremos indo com todo o prazer. Amém? Bora para cima para o conteúdo de hoje. Produção, roda a vinheta, produção. Glória ao nome de Jesus. Bora pra cima, então, para o conteúdo de hoje. Vamos lá. Zacarias, capítulo 4. Hoje nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, tá bom? Zacarias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Bora lá. E tornou o anjo que falava comigo, e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. 2. E me disse, que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no sino, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. 3. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. 4. E falei, e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isto? 5. Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. 6. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Bora lá. Passar aqui algumas informações importantes sobre o livro de Zacarias, o próprio Zacarias, tá bom? E o templo. Guarde muito bem essas informações que são preciosas. Bora lá. Você sabia que na Bíblia não só tem 2 Zacarias? Provavelmente você, nesse exato momento, está se lembrando só de 2, que é o pai de João Batista e esse profeta. Porém, no livro, em toda a Bíblia, você vai encontrar 28 Zacarias diferentes. Então grave muito bem. Na Bíblia não só tem esses 2 Zacarias. Tem 28 Zacarias em toda a Bíblia. Se não me falha a memória, o dicionário John Davis ainda vai apontar 34 Zacarias diferentes, quando é incluído os livros apócrifos. Tá bom? Mas na nossa Bíblia, a Bíblia protestante, tem 28 Zacarias diferentes. Então já é uma informação para você não falar que só tem 2 Zacarias na Bíblia, que é o pai de João Batista e o profeta Zacarias. Tá bom? Outra informação. O templo ele foi concluído, tem 2 vertentes, tá? O templo ele foi concluído em 515 a.C. ou em 516 a.C. Datas ali aproximadas, tá bom? Tem essas 2 informações.
outra coisa sobre o livro de Zacarias, ou sobre esse Zacarias aqui, é que Zacarias, quando ele começou a profetizar, ele começou a profetizar antes dos 18 anos de idade. Isso aqui já é para parar para refletir, mas daqui a pouco eu falo o que eu quero dizer com isso, tá? Zacarias, ele começou a profetizar antes dos 18 anos de idade, novinho, né? E na época que ele falou para Zorobabel as mensagens que o anjo mandou ele entregar, ele tinha entre 20 a 25 anos de idade. No ano 520 foi que ele profetizou para Zorobabel. Olha a idade dele. Quando ele profetizou para um governador, ele tinha entre 20 e 25 anos de idade. Novinho, né? Só que ele começou a profetizar antes dos 18 anos de idade. Bom, Cleps, o que você quer dizer com isso? Por que você está trazendo aí a data que Zacarias ele começou a profetizar? Porque, infelizmente, tem um grupinho, às vezes de líderes, às vezes de pastores, às vezes de lideranças aí, missionários, evangelistas, presbíteros, que já não quer mais ouvir quem é novo, já não quer mais ouvir quem está abaixo deles, abaixo no quesito liderança, subordinado, ou até mesmo porque é mais novo. Tem uma gente aí mais velha que ela é tão orgulhosa, tem um pessoal aí mais velho que se apegou ao seu título, que deixou subir para a cabeça o que Jesus colocou em seu coração, que está tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que não ouve mais quem é mais novo que ele, não ouve mais quem está abaixo dele. E uma das coisas que eu aprendo estudando o livro de Zacarias é que Zacarias ele começou a profetizar antes dos 18 anos de idade. Zacarias ele profetiza para um governador entre 20 a 25 anos de idade, moço novo. Repito, para um governador. Então, quando eu olho para o livro de Zacarias, eu não posso deixar o meu título subir para a cabeça. Eu não posso deixar a minha posição subir para a minha cabeça, porque eu vejo no livro de Zacarias que Deus ele não só usa pessoas mais velhas do que eu. Quando eu olho para o livro de Zacarias, eu aprendo que Deus também ele usa pessoas mais novas do que eu. Eu tenho que estar aberto para ouvir o mais velho, mas também tenho que estar aberto para ouvir o mais novo, porque é isso que o livro de Zacarias me diz. E caso você é acostumado, subiu o orgulho para o seu coração e você só quer ouvir quem está acima de você, ou quem é mais velho que você, rasga o livro de Zacarias da sua Bíblia, porque Zacarias era novinho quando começou a profetizar. É Deus já dizendo para você, meu filho, para com esse orgulho. Minha filha, para com esse orgulho, porque eu uso o novo, uso o velho, uso a criança, uso o adolescente, eu uso o jovem. Só é você estar aberto para me ouvir, que você vai ouvir a minha voz. Ô glória! Eu digo isso porque eu já passei algumas experiências de desprezo de pessoas, de pastores que estavam acima de mim. Pastores que às vezes é tão tolo, tão inflexível, tão cabeça dura, tão coração duro, que às vezes você sendo mais novo, Deus lhe dá às vezes algumas direções. E quando você vai passar para essas pessoas elas te desprezam, elas nem te ouvem. Você está falando, ela
Aham. Tá. Aí quando é o líder que está acima dele ou acima dela, fica... Fala, meu pastor. Fala, meu bispo. E Jesus está dizendo para você, ô filho, eu uso o novo, eu uso o velho, eu uso o adolescente, eu uso o jovem. Teve uns dias atrás, uns tempos atrás, que um pastor ele chegou a dizer para um outro amigo meu, sabe aquele paraibinha lá? Ele acha que ele prega alguma coisa, ele acha que ele canta alguma coisa, falando de mim. Aí esse meu amigo até perguntou, não, mas de quem o senhor está falando? O senhor está falando de fulano de tal? Não! Aquele rapazinho lá que está na liderança do projeto das 4 paredes. Ah, o senhor está falando do irmão Cleberson? Isso, dele mesmo. Aquilo ali acha que canta alguma coisa. Acha que prega alguma coisa. Desprezando. Amém. Aí teve um dia que a nossa igreja, ela foi convidada por uma igreja local perto da nossa do mesmo ministério. E eu fui só para acompanhar a mocidade. E minha esposa, que era a regente do grupo. E naquele dia, o irmão, não vou citar aqui o nome de ninguém, o irmão que estava na liderança, me conhecia, falou, o irmão Cleberson está no nosso meio, vou dar oportunidade para ele cantar um dos seus louvores. Me deu oportunidade. Irmão, naquele dia, Deus se fez presente de uma tal forma que Deus, por bondade e por graça, envergou aquela igreja, derramou uma graça tão poderosa que de repente fizeram um vídeo. E quando fizeram um vídeo do que estava acontecendo na igreja, esse bendito que falou de mim estava atrás. Engraçado. Irmão Cleberson acha que canta alguma coisa, acha que prega alguma coisa, e estava atrás, pulando e falando em línguas. Então você, se você for pastor, se você for missionário, se você for evangelista, tome muito cuidado para você não desprezar pessoas erradas. Porque eu posso falar aqui, tem muito jovem que não quer nada com Deus não. Mas tem outros jovens que buscam muito mais a Deus do que muitos de vocês. E detalhe, se não tomar cuidado, vai te passar, vai te colocar no bolso. Então tranca um pouquinho a sua língua, para de desprezar os jovens, para de desprezar os adolescentes. Ah, mas eu não quero ouvir quem é mais novo que eu. Rasga o livro de Zacarias então da sua Bíblia, porque Zacarias, ele começou a profetizar antes dos 18 anos de idade, entre 20 e 25 já estava profetizando para governador. O que Deus está dizendo é, abre o coração, meu filho, abre o coração, minha filha, deixa desse orgulho bobo, porque eu uso criança, eu uso adolescente, eu uso jovem e uso idoso. Eu uso quem é mais velho do que você, mas uso também quem é mais novo. É isso que a gente aprende com Zacarias nessa introdução. Vamos continuar. O nome Zacarias, ele significa Deus se lembrou. E essa expressão Deus se lembrou, não é porque Deus tem amnésia, viu? Não é porque Deus, eu me lembrei de fulano, me lembrei de fulano de tal, me lembrei da promessa de fulano ou de fulano. Não. A expressão Deus se lembrou não é expressão de amnésia, que Deus tem amnésia. Não. Quando está a expressão Deus se lembrou na Bíblia, é que chegou o tempo de cumprir a promessa de Deus. Chegou o tempo exato de Deus fazer o que ele prometeu. Deixa eu liberar essa palavra aqui de Deus para sua vida, não é profecia minha não, profecia bíblica, em cima do nome Zacarias. Eu profetizo essa profecia para sua vida. Deus se lembrou. Eu profetizo Zacarias para sua vida. Deus se lembrou. Como assim, irmão Cleberson? Chegou o tempo de Deus cumprir a promessa dele na sua vida. Chegou o tempo daquilo que Deus te prometeu há muito tempo atrás, ele realizar na sua vida. Zacarias. Deus se lembrou. Receba essa palavra em nome de Jesus.
Deus se lembrou de você hoje. Chegou o tempo dele cumprir o que ele te prometeu. Amém? Vamos iniciar então aqui no versículo de número 1. No versículo de número 1 tem a expressão, lembrando, eu sou um pregador muito simples, irmão. Eu gosto sempre de trazer o ouvinte para a Bíblia, não para o que eu falo, o que a Bíblia diz, tá bom? Então eu sempre vou estar manifestando o que o texto quer dizer, não eu. No versículo de número 1 está escrito assim: E tornou o anjo que falava comigo, e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. O dicionário John Davis chega a dizer que esse anjo aqui despertou Zacarias numa mesma noite 6 vezes para lhe passar as revelações que ele queria. Imagina só, um homem querendo dormir, um homem querendo conforto, e quando ele ia pegar no sono, ia entrar no Santo dos Santos aqui dentro da sua mente, relaxado, ia dormir bem, o anjo pegava e... Zacarias, ele... Tem uma revelação para te passar. Tá bom. Pode passar, anjo. Aí daqui a pouco, quando terminava de passar, ele tentava de novo. Tentava entrar no Santo dos Santos do sono. E o anjo... Zacarias, tem outra revelação para te passar. Tá bom, pode passar aí. Aí o anjo passava, ia embora. Daqui a pouco ele tentava dormir de novo. E o anjo? Zacarias, oi, tem outra revelação para te passar. Pode passar. Isso aconteceu pelo menos 6 vezes. Agora, uma das coisas que eu parei para refletir aqui é que todas as vezes que o anjo despertou Zacarias para o seu propósito, ele acordou. Todas as vezes que o anjo balançou Zacarias para despertar, para ouvir a mensagem que ele tinha, ele acordou. Ele não continuou dormindo. O que eu aprendo com isso é, pior do que quem dorme muito, é quem nunca acorda. Você conhece aquele irmão que Deus já despertou ele várias vezes, já chamou ele várias vezes, já balançou ele várias vezes, já futucou ele várias vezes, tentou acordar ele várias vezes, falando: desperta, meu filho, desperta, minha filha, para o seu propósito. Eu te chamei para pregar, te chamei para cantar, te chamei para pastorear, te chamei para evangelizar, te chamei para ensinar, te chamei para tocar. Deus entregou um propósito para cada um de nós e ele sempre vai despertar quem tem o seu determinado propósito. O problema é que Deus, ele desperta, mas tem gente que quer continuar dormindo. Deus, ele chama, mas tem gente que quer continuar dormindo. Deus, ele diz: meu filho, me ouve, meu filho, eu tô te balançando, meu filho, eu quero você para isso, eu quero você para aquilo, mas tem gente que continua dormindo. Repara bem, o anjo chama Zacarias pelo menos 6 vezes numa noite, e em todas elas ele acorda para o seu propósito. Quantas vezes Deus vai precisar te chamar, te acordar, para você se despertar para aquilo que ele te chamou? Ele não te chamou para pregar, mas quantas pessoas ele precisa usar para entregar essa profecia para você? Mas quantas vezes ele precisa falar na sua mente, no seu coração sobre isso? Ele não te chamou para ensinar, não te chamou para cantar, não te chamou para tocar, não te chamou para pastorear, não te chamou para evangelizar. Não foi ele que te chamou. Mas quantas vezes ele precisa te despertar? Mas quantas vezes ele precisa te chamar? Mas quantas vezes ele precisa usar as pessoas para você se despertar para o seu propósito? Tá dormindo ainda por quê? Tem muita gente que gosta de chamar outro preguiçoso, né? Porque dorme muito. Eu conheço uma pessoa que dorme muito, mas não vou falar não para não sair fora de casa. Provavelmente ela está me ouvindo nesse exato momento e está quase dormindo. Só que sabe o que é pior do que uma pessoa que dorme muito? Sabe o que é pior?
do que uma pessoa que dorme muito? É quem nunca acorda. Quem nunca acorda para o seu chamado. Quem nunca acorda para o seu propósito. Quem nunca acorda para o que Deus chamou. É interessante que eu não estou falando de pessoas que Deus ainda não falou nada com ela, não falou nada a respeito dela. Eu estou falando com pessoas que Deus já te chamou, já te despertou várias vezes, já usou várias pessoas e você ainda continua dormindo. Para de preguiça no seu propósito. Desperta para o seu propósito, porque você está matando muita gente. Quando você não desperta para o seu propósito, pode acreditar, você está deixando o corpo de Cristo paralítico. E quando Deus te entregou um chamado, Ele colocou várias pessoas necessitadas por trás do seu chamado. E se você não executá-lo, é como se você estivesse dizendo para Deus: Deus, pode matar todas essas pessoas que o Senhor colocou por trás do meu chamado. Então, por favor, que a partir de hoje, ouça a voz do teu Senhor. Assim como ele despertou Zacarias, ele está te despertando hoje, mais uma vez, e está lhe dizendo: meu filho, minha filha, desperte para o seu propósito o quanto antes. Tem muita gente morrendo por sua causa. Você está deixando meu corpo paralítico porque está vivendo nessa preguiça espiritual. Desperte para o meu propósito. Amém? Vamos continuar. No versículo de número 2, assim está escrito: e me disse, que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal todo de ouro. Ó. E me disse, versículo 2, se você tiver com a Bíblia aberta aí, e me disse, que vês? E eu disse, olho, e estou vendo um castiçal todo de ouro. Esse castiçal aqui, ele pode ser chamado de castiçal, candelabro, lâmpada, luzeiro, tá bom? Esses nomes todos nomes de uma mesma coisa, tá bom? Que é o candelabro que se colocava no templo e no tabernáculo também. Esse castiçal aqui, uma das coisas que me chama a atenção é que esse castiçal, dentro do tabernáculo ou do templo, ele representava a luz de Deus dentro do templo. Ele representava a própria presença de Deus dentro do templo. Por isso, ele entregou um ofício para os sacerdotes e sumos sacerdotes. Olha, vocês vão fazer a manutenção deste castiçal 2 vezes por dia. Por quê, Senhor? Porque quando você faz a manutenção do castiçal 2 vezes por dia, ele não enche de cinza e a luz também não apaga. Ele não enche de cinzas e a luz também não apaga. Ele não enche de pecado e a minha presença também não vai embora. Agora, a partir do momento em que vocês deixarem de fazer a manutenção do castiçal, a partir do momento em que vocês deixarem de fazer a manutenção do candelabro, vocês vão estar dizendo para mim que vocês querem o templo cheio de pecado e que a minha presença vai embora. Você se lembra na época de Samuel? O que era que estava pagando na época de Samuel? Quem eram os sacerdotes da época de Samuel? Ofni e Finéias. Estavam se prostituindo. Estavam pegando oferta que não eram para pegar. Deus então observa que a lâmpada está se apagando. Ele então resolve chamar de novo, adolescente.
ele resolve chamar um novo, uma pessoa que quer fazer a sua obra, até porque Ofni e Finéias não quer saber de obra, quer saber só de mulher. Ofni e Finéias não quer saber de obra, quer saber só de oferta. Ofni e Finéias não quer saber de obra, quer saber só de dinheiro, quer saber só de prostituição, quer saber só de bebida, quer saber só de pecado, de iniquidade, querem continuar nisso, ao ponto de deixar o que era para eles fazerem. Quem era para fazer a manutenção do castiçal? Era Ofni e Finéias. Mas eles estavam deixando a luz de Deus, a presença de Deus ir embora do templo. E estava se enchendo de cinza, se enchendo de pecado o templo. E a luz estava indo embora. Quando Deus olha para o coração de Ofni e Finéias e vê que eles não querem, ele então olha para o coração de um menino, Samuel. E de repente, quando ele olha para o coração de Samuel e ele vê que Samuel quer, Deus então começa. Samuel, chama Samuel 4 vezes. 3 ele vai para Eli. Na 4 ele chama e diz para Deus, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Coisa interessante aqui. Na igreja sempre vai ter quem não quer fazer a obra e sempre vai ter quem quer fazer a obra. Deus não conta com quem não quer fazer a obra. Deus não conta com quem não quer saber de presença. Deus não conta com quem não quer saber de palavra. Deus não conta com quem não quer saber de unção. Deus não conta com quem não quer saber de graça. Deus não conta com quem não quer saber de relacionamento. Deus não conta com quem não quer fazer a vontade dele. Agora, se ele olhar para o seu coração hoje e ver que você quer palavra, que você quer unção, que você quer presença, que você quer intimidade, que você quer relacionamento, assim como ele chamou Samuel para uma grande obra, hoje ele está te chamando pelo nome. Já que tem muita gente que não quer, eu escolho você hoje que quer. E detalhe, quando Deus olha para o seu coração e vê que muitos não querem, mas você quer, ele hoje está dizendo, do mesmo jeito que eu entreguei uma coisa diferente para Samuel, eu entrego uma coisa diferente para você. Do mesmo jeito que eu usei Samuel como profeta, sacerdote, juiz, hoje eu te entrego algo diferente e também te uso de forma diferente nessa terra. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Então observe bem que o candelabro, ele era feita a manutenção dele 2 vezes por dia. O candelabro era uma das maiores representações de chamado e relacionamento. A partir do momento em que os sacerdotes e os sumos sacerdotes deixassem de fazer a sua obrigação, deixassem de fazer a manutenção do candelabro, eles estariam dizendo para Deus que o que eles querem dentro do templo é pecado e querem que a presença de Deus vá embora. Eu vou repetir. A partir do momento que sacerdote, sumo sacerdote, não faziam a manutenção do candelabro, eles estavam dizendo para Deus que queriam o templo cheio de cinza, cheio de pecado e também não queriam a presença de Deus ali. Eu vou profetizar para sua vida esse texto sagrado em nome de Jesus. Quando você não faz a manutenção do candelabro que Deus te deu, quando você não faz a manutenção do chamado que Deus te deu, você está dizendo 2 coisas para Deus. Deus, que o Senhor encha o meu templo de pecado, que o pecado venha sobre mim, e segundo, eu quero que a tua presença saia de mim. É isso que você está dizendo para Deus. Por isso, para isso não acontecer, pelo amor de Deus, ouça essa palavra do Senhor, direcionada do céu
céu ao seu coração. Primeiro, faça a manutenção do seu chamado, do seu candelabro, para você não se encher de pecado. Segundo, faça a manutenção do seu candelabro, faça a manutenção do seu chamado, para mim não sair de você, para mim não se afastar de você, para mim não ir embora da sua vida e não voltar nunca mais. A partir do momento em que você não faz a manutenção do seu chamado, do seu candelabro, você está dizendo para Deus: eu quero me encher de pecado e quero que a sua presença vá embora. Mas pelo amor de Deus, se arrependa hoje, comece a voltar a fazer a manutenção, comece a fazer a manutenção do seu chamado, do seu candelabro, porque o pecado vai embora e a presença entra mais forte ainda dentro de você, a graça vai se apoderar de você de uma forma mais forte, a unção vai se apoderar de você de uma forma mais forte. Por isso, não deixe de fazer a manutenção do seu chamado. Amém? Porque candelabro representa chamado e relacionamento. E não fazer essa manutenção é o mesmo que dizer para Deus: me encha de pecado e se afaste de mim. Vamos continuar. Tem alguns versículos agora que eu quero ler para abordar um pensamento interessante. O capítulo 4 de Zacarias, ele tem 14 versículos. Repara bem, 14 versículos. Em um capítulo de 14 versículos, mais da metade tem perguntas. Grave isso. Em um capítulo de 14 versículos, mais da metade tem perguntas. Vamos observar? Vamos ver se é isso mesmo? Ô, irmão Cleber, o senhor está falando coisa da cabeça dele, né? Vamos ver se é isso mesmo. Mais da metade tem pergunta. Vamos observar o versículo de número 2. E me disse, que vês? Uma pergunta. Versículo 4. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Versículo 5. Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? Versículo 7. Quem és tu, ó monte grande? Versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Versículo 11. Falei mais e disse-lhe: que são as duas oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda. 6. Versículo de número 12. E falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si ouro. E versículo 13. E ele me respondeu dizendo: não sabes o que é isto? Repara bem que eu acabei de citar todas as perguntas do texto. Em um capítulo de 14 versículos, em 8 versículos, mais da metade são perguntas. E querendo ou não, o que é uma pergunta? Uma pergunta, normalmente ela é feita por alguém que quer aprender alguma coisa ou por alguém que quer ensinar alguma coisa. Então, nessas perguntas, nós encontramos dois personagens aqui. O primeiro personagem é alguém com vontade de ensinar, o anjo. Segundo personagem, alguém com sede de aprender. Vamos então para o primeiro personagem. Alguém com vontade de ensinar. A Bíblia diz que o anjo aqui, ele quer passar para Zacarias as suas revelações. Ele quer passar para Zacarias os seus direcionamentos. E se tem uma coisa que a gente aprende em toda a Bíblia, é que a sabedoria de Deus, ela em todo momento está nos ensinando. Porém, o tolo não a ouve. A sabedoria de Deus em todo momento ela está falando conosco. Mas o tolo não a ouve. Onde está isso, irmão Clebson? Capítulo 1,
versículo do 22 em diante, se me falha a memória, até o 24. Capítulo 1 de Provérbios, versículo 22 ao 24. Vai dizer que a sabedoria está gritando nas portas, a sabedoria está gritando nas ruas, a sabedoria está gritando nas praças, a sabedoria está gritando nos muros, mas o tolo não a ouve, mas o sábio a ouve. Você sabia que ao seu redor, muitas vezes, a sabedoria gritou para você, clamou para você, para que você ouça ela, porque a sabedoria é direcionamento, sabedoria é ganhar relacionamento com Deus, ter sabedoria é se tornar íntimo de Deus. Por isso que quando você rejeita a sabedoria, você também está escolhendo se afastar de Deus. Deus em todo momento quer te ensinar. Deus em todo momento quer passar um direcionamento para você. Só que você está muito aberto para as suas coisas carnais e fechado para as coisas espirituais. Aí não tem como ele te dar direcionamento. Só que hoje ele está dizendo, se a partir de hoje você abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração, você vai ver que a sabedoria, ela brinca de esconde-esconde. E quando você procura a sabedoria, você começa a achar ela. Você se lembra do texto de Agar, Gênesis 21? A Bíblia diz que Agar está no meio do deserto ao ponto de morrer com o seu filho Ismael. Ela pega o seu filho, deixa debaixo de uma árvore e se distancia para não ver a morte do seu filho. Só que de repente, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor aparece no meio da história, quando Agar e Ismael chegam no seu limite. Eu vou repetir, o anjo aparece no meio da história quando Agar e Ismael chegam no seu limite e diz para Agar: Agar, eu tô ouvindo o choro do menino, pega o garoto, levanta ele, porque dele eu também vou fazer uma grande nação. É isso que Deus está dizendo para você hoje, você que chegou no seu limite por causa da sua vida carnal, chegou no seu limite por causa da sua arrogância, chegou no seu limite por causa da sua soberba. Há muito tempo você não estava ouvindo a minha sabedoria, há muito tempo você não estava ouvindo a minha voz, só que eu permiti você chegar no limite e hoje eu desço com a minha palavra no meio da sua história, na sua limitação, para dizer: se levanta, larga essa arrogância, larga essa soberba, porque eu ouvi a voz do menino. O nome Ismael significa Deus ouviu. E sabe o que Deus está dizendo? Mandando eu lhe dizer, Deus também te ouviu. Você está aí por causa da sua arrogância, só que ele é misericordioso. Ele hoje pega na sua mão e diz: levanta, mulher, levanta, homem, porque eu ainda vou fazer de você uma grande nação. Eu tenho uma grande obra para realizar na sua vida e você não pode morrer nesse deserto. Oh, glória! O texto vai dizer que quando o anjo pega Agar, levanta ela, ela vai pegar o moço. O texto diz que Deus abre os olhos de Agar e ele enxerga um poço. Olha, vou repetir, tá bom? O que o texto diz? O texto diz que Deus abre os olhos de Agar e ela enxerga um poço. Deus não criou o poço. Deus apenas abriu os olhos dela para ela enxergar um poço que já estava ali. Vou repetir. Deus não criou o poço ali na hora. Deus apenas abriu os olhos de Agar para ela enxergar o poço. Por muito tempo a sua tristeza te cegou. Por muito tempo seu orgulho te cegou. Por muito tempo sua arrogância te cegou. Por muito tempo que você não ouviu a Deus nem a sabedoria de Deus, isso acabou te cegando. Você chegou no fundo do poço aí, tá bom? Isso te cegou. Só que hoje, olha o que Deus está fazendo com você, ó. Está abrindo os seus olhos para você enxergar a fonte que já está aí. Já está aí, isso mesmo. E o que é essa fonte, irmão Cleberson?
Essa fonte é a solução do seu problema. Essa fonte é a solução da sua prova. É isso mesmo. Essa fonte é a solução dessa tribulação que você está passando. Deus está dizendo, hoje eu abro os seus olhos para você enxergar essa fonte. Sabe por quê? Porque a sabedoria, ela brinca de esconde-esconde. A partir de hoje você vai começar a perceber que a sabedoria de Deus sempre está por trás das situações. Sempre, por que ela brinca de esconde-esconde? Porque ela sempre está por trás das situações, sempre está por trás das provas, das tribulações, dos momentos da sua vida. Só é você abrir os olhos e enxergar, mas Deus está fazendo, Ele é tão misericordioso que Ele está fazendo isso hoje para você. Ele está abrindo os seus olhos para você começar a enxergar a sabedoria que há muito tempo Ele já estava mostrando para você. Então, primeiro, o texto aqui mostra alguém com muita vontade de ensinar. Segundo, o texto também mostra alguém com sede de aprender. Quem é ele? Zacarias, o Deus se lembrou. O principal ensino de Cristo no Novo Testamento, lá no Sermão da Montanha, é: felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Coisa bela. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você sabia que se você não aplicar esse ensino na sua vida, dificilmente você vai entender o restante dos ensinos de Jesus? O que significa a expressão pobre de espírito? Ali, ela significa um empobrecimento de espírito, um esvaziamento de si. É quando você se esvazia das suas opiniões para se encher das opiniões de Deus. É quando você se esvazia dos seus sentimentos para se encher dos sentimentos de Deus. É quando você se esvazia do seu comportamento para se encher do comportamento de Deus. E quando Jesus ele fala, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, Jesus está dizendo, quão feliz é uma pessoa que deixou de viver suas próprias ideias para viver as ideias de Deus para a sua vida. Vamos para um outro texto agora. Você se lembra de Salomão? O homem que era sábio e que Deus disse dele, Salomão, nem antes, nem depois de você, tirando meu filho Jesus, nem antes, nem depois de você vai ter um homem mais sábio do que você. O que Deus deu para Salomão não foi uma mente brilhante. Sabe o que Deus fez com Salomão? Deus empobreceu tanto o espírito de Salomão, que tornou ele curioso para tudo, ao ponto dele querer aprender sobre tudo. Deus empobreceu tanto o seu espírito ao ponto de lhe dar um leb shomeia. Tem uma palavra hebraica, que é essa que eu acabei de citar, leb shomeia. O que ela significa, irmão Cléber? Leb shomeia significa o coração que ouve. Então o que Deus deu para Salomão não foi uma mente brilhante, foi um coração que ouve. Ali estava o segredo de toda a sua sabedoria. E o que Deus está dando aqui
em Mateus 5, quando ele fala, bem-aventurado ou felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está dizendo, eu também quero dar esse coração para vocês, mas para dar esse coração para vocês, é vocês que têm que empobrecer o seu espírito. Se esvaziem das suas opiniões, se esvaziem dos seus sentimentos, se esvaziem das suas palavras, se esvaziem dos seus comportamentos e se encham dos pensamentos de Deus, se encha da palavra de Deus, se encha dos sentimentos de Deus, se encha do comportamento de Deus, e você terá um coração que ouve, você terá um Leb Show meia. Então o versículo 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13 mostra duas coisas. Alguém com muita vontade de ensinar e alguém com sede de aprender. Repare bem, Deus ele sempre quis te ensinar. A sabedoria de Deus sempre quis te ensinar, mas ela não pode te ensinar, porque é uma loucura. É uma loucura querer ensinar quem não tem sede para aprender. É uma doidice querer ensinar quem não quer aprender. Por isso o Espírito Santo está dizendo para você, meu filho, eu vou me revelar para você de acordo com a sua sede. Eita, gente. Eu vou me revelar para você de acordo com a sua sede. Quanto mais sede você tiver da minha sabedoria e da minha presença, mais eu vou te saciar com a água da minha sabedoria e com a água da minha presença. Então recebe aí, pelo amor de Deus. Peça para Deus sede, peça para Deus muita sede para ouvir a sua sabedoria e muita sede para buscar a sua presença. Amém? Então vamos continuar. Versículo de número 6. E aqui o versículo chave. Eita! Você que já ouviu esse versículo aqui, ó. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aí as pessoas pegam e dizem, a Bíblia diz que não é nem por força nem por violência, irmão. Não pode forçar ninguém. Deixa as pessoas fazer o que ela quer. Se elas não querem se esforçar, deixa elas fazer o que ela quer. Meu filho, a Bíblia diz que não é nem por força nem por violência. Por isso, eu vou deixar até o Espírito Santo te pegar. E às vezes o pai ou a mãe leem esse versículo e ouviram de forma errada a vida toda. E ao invés de forçar o filho a ir para a igreja, a acompanhá-los, deixa o filho fazer o que quer. Ah, irmão Clebson, mas eu já ouvi tanto testemunho de pais que forçaram seus filhos a ir para a igreja e quando o filho cresceu, ele não quis mais ir para a igreja. Pois bem, eu também já ouvi muito testemunho de pais que deixaram seus filhos fazer o que quer e hoje estão no tráfico, estão na droga, na prostituição. É você que escolhe. Tem realidade para os dois objetivos. Você quer viver pela palavra de Deus ou você quer viver pelos seus próprios conceitos? É você que escolhe. Então, tem as duas realidades. Você tem que cumprir a palavra de Deus como pai, como mãe, dentro da sua casa. A Bíblia te manda forçar. Não sou eu que estou falando, não. O livro de Deuteronômio vai dizer que principalmente para criança, para criança, pai, mãe, é para você inculcar na cabeça dessa criança a palavra de Deus. Mas ele não quer. Ele diz para mim que não gosta de louvor, diz para mim que não gosta da palavra. Ele tem que querer? É ele agora que manda em você? Então você está descumprindo a palavra de Deus, é isso? Você vai deixar de lado o que Deus falou e vai viver por esse seu próprio pensamento? Então não reclame quando a sua casa ficar toda desconcertada, toda acabada. Mas vamos para a interpretação do versículo. Não por força, nem por violência,
mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Em primeiro lugar, aqui o povo estava voltando do cativeiro. E voltando do cativeiro estavam muito enfraquecidos. Estando enfraquecidos, eles não tinham duas coisas que faz de toda a nação, essas duas coisas faz de toda a nação ser poderosa. Primeiro, eles não tinham muito poder militar. Segundo, eles não tinham aliança política. Porque ninguém quer fazer aliança com quem é fraco. E nessa época aqui, o povo de Israel estava enfraquecido, sem esses dois poderes. Nem poder militar e nem aliança política. É exatamente isso que Deus está falando para Zacarias, para ele falar para Zorobabel. Zacarias, diga para Zorobabel, nem por força, nem por violência, diga para Zorobabel, nem por poder militar e nem por aliança política, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A interpretação desse versículo é exatamente essa. Zacarias, diga para Zorobabel que eu sei muito bem que ele não teve o poder militar que o meu servo Davi tinha, era guerreiro valente e poderoso. Diga para Zorobabel que ele não tem as alianças políticas que Salomão tinha, se casou com 1000 mulheres diferentes só para ter aliança política com 1000 países diferentes. Olhe só. Então, quando você observa o que Deus está falando com Zacarias para entregar para Zorobabel, ele não está falando sobre não forçar, ele está falando justamente para Zorobabel que ele não precisa de poder militar, ele não precisa de aliança política para colocar Zorobabel e o seu povo aonde ele quer. Zorobabel, nem por força ou nem por poder militar, Zorobabel, nem por violência ou nem por alianças políticas, mas sim, Zorobabel, pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. E parece um cenário tão atual, irmão, porque acabamos de passar por uma eleição. E primeiro, quanta gente confiou no poder militar. O exército brasileiro vai nos acudir, o exército brasileiro vai nos ajudar. Quanta gente confiou no poder militar e quanta gente confiou nas alianças políticas do Brasil. Pois bem, o que Deus manda dizer através dessa palavra é: povo meu, nem por poder militar e nem por aliança política, assim diz o Senhor, é pelo meu espírito. Eu não dependo de poder militar para colocar vocês onde eu quero, eu não dependo de aliança política para colocar vocês onde eu quero, basta depender de mim que eu coloco vocês aonde eu quero. Para de se depender de exército brasileiro, para de depender de aliança política, comece a depender da minha presença, da minha graça, da minha palavra, que vocês vão ver aonde eu coloco vocês. Oh, glória! Então hoje você sabe o que significa nem por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não dependa de exército, poder militar e nem dependa de aliança política, mas dependa totalmente de Deus. Volte para as Escrituras. Volte para o seu momento de oração. Volte para as suas consagrações. Para de colocar tanta dependência em ser humano.
e passe a depender de Deus. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Amém. Bora pra cima. Seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E Deus abençoe.